Nesse período delicado de retorno às aulas, né, a creche Baronesa ela vai estar adotando protocolos que nós normalmente já seguimos no nosso dia a dia e que seguem as portarias vigentes. Os cuidados principais serão a uniformização dos funcionários, então eles estarão com seus uniformes da instituição, brancos, limpos, sempre impecáveis, seus sapatos de proteção, sapatos esses que serão usados apenas no ambiente da creche, luvas e máscaras. As luvas serão utilizadas durante a manipulação dos alimentos crus e na distribuição das refeições para as crianças e funcionários. Porém, é importante destacar que as luvas, elas não eliminam a necessidade da lavagem de mãos, que tem que ser constante. Toda vez que o funcionário trocar de função, precisar atender alguém, mexer numa maçaneta ou no quadro de luz, ele terá que estar tirando essas luvas, lavando novamente as mãos e calçando luvas novas. As máscaras serão utilizadas também como já de costume, só que agora com cuidado maior, porque elas serão trocadas com maior frequência. A princípio, nós preconizamos de 2 em 2 horas, mas essa máscara pode vir a ser trocada na medida que ela fica úmida antes desse período. A higienização dos alimentos que são recebidos, ela também atende os protocolos. Então, nós vamos estar intensificando uma ação que nós já fazíamos antes. Quando o alimento é perecível, no caso das proteínas, carnes, aves, pescados, ovos, nós recebemos esse fornecedor e nós vamos ter que ter o cuidado de ver se o fornecedor também está aplicando os corretos procedimentos de higiene dessa fase. Se ele vai estar uniformizado, se a temperatura corporal dele está ok, usando um termômetro para estar medindo. Então, seguiremos os passos que já seguimos. Vamos olhar a integridade da embalagem, data de validade, se essa embalagem, no caso das proteínas, se ela vem com os carimbos de fiscalização. Depois, verificaremos a temperatura desse alimento com o nosso termômetro e então, se tudo ok, todos esses dados serão registrados numa planilha própria, que fica exposta no próprio setor de armazenamento. O alimento, então, segue para conservação adequada, então câmara fria ou freezer. No caso dos alimentos não perecíveis, os cuidados são os mesmos. Estaremos borrifando essas embalagens com álcool 70 e secando as mesmas com não tecido. Após, vamos estar acondicionando esses alimentos, então, já verificados, nas suas prateleiras correspondentes. A cada momento que o funcionário for usar esse alimento não perecível, mesmo já tendo sido higienizado, ele será higienizado novamente. Então, pacotes com o álcool 70 e as latarias lavadas em água corrente com água e detergente neutro. Só então poderemos abrir essas latas. Isso tudo já era feito, mas esse controle será ainda mais intensificado. Os horários das refeições estão sendo organizados por meio de cronogramas, respeitando o momento das crianças em pequenos grupos, havendo um remanejamento entre eles, garantindo que as mesas sejam alternadas e que em cada mesa fiquem apenas poucas crianças, de modo que uma não fique à frente da outra, né? Tendo esse espaço de isolamento necessário, de distanciamento necessário. Os talheres, os pratos e os copinhos são de inox. Esses utensílios todos, eles são lavados na nossa máquina industrial de lavagem de louças, utilizando o detergente neutro e o secante da própria máquina. As frutas serão já cortadas e unitarizadas. E as refeições porcionadas pelas nossas funcionárias da cozinha, que já estarão paramentadas com máscara, touca, uniforme e luvas, evitando assim que muitas pessoas manipulem os alimentos. É importante também que esses gestores não orientem somente os funcionários da cozinha, mas também os seus educadores, no sentido de que eles consigam manter o afastamento, o distanciamento entre as crianças. E que as crianças também não venham a fazer troca de utensílios, troca de colheres, o que muitas vezes é comum nessa idade. Com relação às escolas que não possuem o mesmo tipo de utensílio que o nosso, inox, mas que se utilizam
de plásticos, é importante que esse plástico seja tóxico, né? A higienização muitas vezes pode não ocorrer com uma máquina industrial também. Então, nesse caso, essa merendeira, ela pode estar mergulhando esses pratos, né, na pia ou no monobloco para remolho, para estar tirando a sujidade do prato. E aí depois ela vai fazer a higienização com água, detergente neutro, deixando esse pratinho ser secado naturalmente, sem o uso de panos. Depois de secos, ela pode vir a borrifar com álcool 70 e acondicionar no armário fechado ou no monobloco fechado.